Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos aqui com o procurador da Câmara Municipal de Campos, Robson Maciel. Robson, uma pergunta interessante para você. Você é vaidoso? Sim. Muito ou pouco? Acho que controlado. E essa vaidade vem de quê? Da profissão, vem do homem, Robson, vem de família, vem de quê? Eu acho que vem de tudo. Eu me lembro que quando eu me envolvi na profissão, que é uma marca muito forte na vida do homem, eu não gostava muito de usar terno. E logo depois eu passei a gostar. Então eu tinha que me acostumar com aquilo, já que eu vou usar terno, eu vou ter que aprender a gostar disso. Então a profissão em si da advocacia, a profissão jurídica, ela em si tem uma vaidade, seja na vestimenta, seja nas opiniões, porque é uma profissão de convencimento. Então isso em si traz uma vaidade. Não é à toa que o filme Advogado do Diabo é traçado com um advogado, né? E no final do filme ele fala que de todos os pecados a vaidade é a que ele mais gosta, porque é a mais perigosa. Então eu acho que você considera mais perigosa? O diabo lá do filme considerava. Eu acho que todas são perigosas. Mas eu acho que a vaidade ela pode ser muito positiva na vida de uma pessoa quando a pessoa consegue entender e limitar aquilo. Eu acho que você andar bem vestido, querer ter conhecimento e ter uma vida confortável é uma vaidade, mas isso não necessariamente exige que você queira ser melhor do que o outro. Então, uma coisa não exclui a outra. E é assim que eu procuro pautar minha vida. Muito pior do que... Muito pior não, melhor dizendo. Pior do que ser vaidoso é ser um falso vaidoso. E a gente está cheio de falsos vaidosos na vida. Pessoas que dizem que não são vaidosas, mas que estão escondidas atrás de uma postura nebulosa. Né? Então é preciso que a gente seja verdadeiro. E quando a gente se conhece, se entende, a gente compreende essa verdade e faz com que essa vaidade seja uma coisa positiva, seja inclusive sinônimo de elo e não de afastamento. É assim que eu pauto a minha conduta. Perfeito. Robson, vamos falar um pouquinho também de religião, né? Eu acho que um dos grandes mistérios da fé é a morte, né? Como é que você encara esse assunto? Qual a religião que você tem, se é que você tem? Como é que é o Robson nesse sentido? Eu sou cristão, sou católico. Não excluo e nem desacredito de nenhuma outra fé. Eu acho que a fé é uma opção individual de cada ser humano, mas eu tenho a minha opção, sou cristão, formação cristã desde criança, de família, e partindo para esse mistério da morte, que realmente é a grande questão de toda religião, eu vejo isso como uma coisa fundamental na vida de um ser humano. Eu perdi minha mãe com 18 anos e isso foi um divisor de águas para mim, para minha vida, e me fez... Divisor de águas em que sentido? Em todos. Comportamental, emocional. Hoje você é melhor do que era? Muito melhor. Muito melhor. E outro dia eu conversando com a minha irmã sobre isso, e a gente falava que a morte da nossa mãe trouxe muito aspecto positivo para a nossa vida. E aí ela dizia assim, é difícil a gente dizer isso numa conversa, as pessoas podem não entender, porque foi a pior coisa que aconteceu na nossa vida, a pessoa que a gente mais amava e vivia e nos conduziu, nos educou, e hoje a gente acha que, a gente compreende que aquilo trouxe aspectos positivos. Então às vezes a pessoa ouvindo pode não entender, mas o fato é que quando você perde uma pessoa que você ama muito, ou você enfrenta aquilo, se enfrenta e tenta compreender o que é essa passagem, ou você se afunda numa crise emocional que não tem destino algum. Então, eu acho que a morte da minha mãe trouxe esse engrandecimento como homem, como profissional. Hoje eu sou pai e talvez esse fato também faça com que eu tenha uma relação muito saudável com a minha filha. Então, a morte é fundamental na vida de todo homem. As pessoas precisam entender a morte. E às vezes a gente só entende quando passa por ela com um ente da família. É preciso enfrentar, compreender e saber que é a única certeza que temos. Todo mundo um dia vai morrer. Você tem medo de morrer, Robson? Não. Por quê? Porque eu vivo intensamente. Não tem? Não.
Robson, você comentou com relação à questão de ser católico. Nós sabemos que nós temos temas delicadíssimos que chegam a nós enquanto advogados, chegam ao juiz, a promotores. As pessoas conseguem diferenciar a linha religiosa do processo que tem que julgar? Eu acho que ainda não. Muita teoria é construída mundo afora a respeito disso, das questões filosóficas, vamos assim colocar, e aí envolve a religião. Mas essas convicções, quando são colocadas dentro de um ser humano, são muito difíceis de ser superadas. Então, quando um advogado, um promotor ou um juiz está diante de um caso que traz essa carga filosófica, religiosa, e aí eu trago como casos difíceis envolvendo, por exemplo, crimes com magia negra, ou o próprio reconhecimento da homossexualidade. Da união estável. Então, essas questões são muito difíceis porque elas chocam com a convicção individual de quem está diante desse caso. E é preciso aquela experiência que a gente falou, e não apenas a técnica jurídica. Eu acho que um ser humano só é capaz de superar a própria crença diante de um caso que é colocado quando ele tem essa diversidade de experiências, de momentos, de situações de vida. A leitura única e exclusivamente da lei não permite que ele tenha essa grandeza espiritual de colocar distante a sua convicção pessoal e entender qual é o cenário da comunidade, da sociedade como um todo, porque as pessoas são diferentes. E a humanidade tem muita dificuldade de entender isso. Estava conversando outro dia com um amigo, falando sobre política, esquerda e direita, e não sei o quê. Eu falei, rapaz, essa coisa está atrasada, já acabou. Não existe mais esquerda e direita. O que se discute hoje no mundo, em termos políticos, é nacionalistas contra globalistas. Essa é a discussão do mundo. A Guerra Fria que trouxe essa esquerda e direita. Isso já era. A China, se a China for comunista, eu não sei o que é capitalismo. Eu não sei o que é McDonald's. Exatamente. Se a Rússia for comunista, a gente não sabe o que é capitalismo. Então isso já era. Esses conceitos eles foram entrelaçados. O que se discute hoje, mundo afora, é nacionalista versus globalista, a imigração, é o diferente e o igual. Tem pessoas que não querem ter influência de nenhuma diversidade dentro das suas comunidades. E tem pessoas que querem se misturar. Essa é a dificuldade do mundo. E entender que as pessoas são diferentes e que elas precisam conviver é muito difícil. E a convivência é difícil. A convivência é muito difícil. Aí a gente passa por questão envolvendo raça, credo. Histórico das pessoas, né? Exatamente. Então, resolver isso talvez seja a tarefa mais difícil da humanidade. E passa por isso que a gente está conversando, de convicção religiosa nas decisões que são tomadas nos casos. Robson, qual foi a primeira sensação que você teve quando você viu sua filha pela primeira vez? Olha, difícil de descrever. Mas a sensação que eu tive é que o tempo parou e que aquele momento se eternizou durante alguns mínimos segundos. Eu fiquei em estado de êxtase e certamente foi a melhor sensação da minha vida. Te traz medo ser pai? Não. Deixa eu fazer a colocação melhor. Por que eu falo isso? Essa foi a minha sensação. Quando eu vi meu filho pela primeira vez, eu tive medo de morrer e deixá-lo, entendeu? Então é o acelerador do carro que você freia mais, claro. É o sinal que você obedece mais. Claro. Se você vai viajar para ir uma exposição agropecuária, não volta no mesmo dia, nunca mais. Nunca. Então eu tô falando nesse sentido, sim, né? Sim. Quais os cuidados novos que você tomou depois que você tornou pai? Todos esses. Eu mudei completamente, não passo mais de 120, no máximo 120. E todos esses comportamentos é incrível porque muda da noite para o dia. Mas é engraçado que o medo mesmo eu senti antes dela nascer. A gravidez da minha mulher foi muito penosa para mim. Eu fiquei com muito medo, não sei. Ah, tá. Eu tinha muito medo de como ia ser a paternidade, do que aquele cenário traria. E era engraçado porque eu não tinha nunca coragem de falar isso com ninguém. Foi uma gravidez programada?
Não foi programada. Foi saudável, graças a Deus, tudo certo, mas eu tinha muita ansiedade. Eu ficava muito ansioso, como que aquilo vai acontecer, será que eu estou preparado? E, ao mesmo tempo, muito limitado de conversar isso com as pessoas, porque é aquela coisa do homem, né? A gente tem que estar seguro e dando segurança. E uma vez, nesse cenário, eu inserido nesse cenário de medo, eu caminhando, eu morava no Rio, eu caminhando... Sua filha mora em Campos ou mora no Rio? Rio. Eu caminhando, saindo de casa, indo para o escritório, quando eu estou chegando no metrô, eu encontro um amigo de pós-graduação, que é desembargador, inclusive, então uma pessoa mais velha que sempre me orientou e sempre buscou me ajudar nessa orientação. Ele me encontrou, Robson, e aí, como vai o trabalho, não sei o quê, aquela conversa rápida. E eu falei da gravidez, aéreo, né? E eu aéreo, e eu falei da gravidez. E ele falou assim para mim, rapaz, primeira gravidez é problemática. Eu emagreci 3 quilos de tão preocupado que eu fiquei. Aí eu falei, pois é, eu já emagreci 4. Ele, cara, fica tranquilo, tudo vai dar certo. Essa preocupação sua demonstra o quanto você vai ser um bom pai. Isso é normal na vida de qualquer homem que se preocupa com a família, que quer viver aquilo ali de verdade. Mas vai ser a melhor experiência da sua vida. Ali eu fiquei tranquilo, relaxei, comecei a viver melhor aquele momento e tudo deu certo. Foi o seu guarda-chuva. Foi o meu guarda-chuva. A orientação que eu precisava naquele momento com um amigo na rua. Robson, falando ainda um pouquinho de filhos, nós sabemos que a geração de agora são gerações que nascem com o olho aberto, né? As perguntas hoje são muito mais incisivas, muito mais cirúrgicas. Tem o advento da internet, que por mais que você queira controlar, é praticamente impossível. É a chuva de informações e lógico que dentro dela vem o lixo informativo, vem os vídeos agressivos, vem as condutas que são geradas dessas informações em massa. Como é que a gente cria essas crianças? Muito difícil. Eu tinha uma falsa ideia de que eu conseguiria afastar minha filha do telefone celular e do tablet até quando eu quisesse. Impossível. O que a gente costuma fazer na minha casa, eu e minha mulher, é limitar isso. Você é casado ou vive em união estável? Eu sou casado. Minha esposa atualmente mora no Rio, minha filha também, mas eu vou e volto toda semana. Então, a gente achava que teria controle sobre isso, mas é impossível porque a gente usa o celular e parece que existe um imã daquele aparelho com o olhar da criança. E a minha filha tem 1 ano e 6 meses, ela já põe o dedo no celular, já sabe já faz mexer, o que a gente não fazia com telefona, 10 anos. Exatamente. Eu tenho um primo que ele diz que é a evolução da espécie. E a gente, por exemplo, eu que estou distante, eu faço chamada de vídeo com ela, então ela já está sendo colocada no mundo diante dessa parafernália tecnológica. Mas o que a gente faz é limitar. Então, lá na minha casa tem horário para mexer no telefone, tem horário para ver televisão, e o que a gente tem tentado estimular cada vez mais é que ela vá para o play, vá brincar com as outras crianças, vá para o ar livre. O cheiro de terra molhada. É isso. O que mais te preocupa na juventude? Sexualidade ou droga? Droga. Por quê? Porque a droga é um caminho sem fim. A sexualidade, ela se aflora e as crianças precisam de orientação para isso, mas eu acho que, de algum modo, você consegue reverter quando isso sai do controle. Isso A sexualidade. Se uma criança tem uma experiência sexual muito cedo ou se envolve em algum cenário de sexualidade pernicioso, de algum modo, se os orientadores atuarem, é possível reverter esse cenário. A droga é muito mais difícil porque causa dependência química. Droga é um assunto muito sério. Então, eu costumo dizer que... Mas tem sexualidade que é dependência também, né? Tem, mas aí são casos muito específicos. Eu acho que não é tão vasto como a droga. Ou a pessoa já tem essa predisposição para ter dependência de sexualidade e vai se aflorar naturalmente cedo ou tarde, ou ela é inserida num cenário de sexualidade mal conduzido e de repente aquilo pode ser consertado. Agora, droga não.
A pessoa pode não ter nenhuma predisposição para droga, mas se ela conhecer aquilo ali no momento errado e for inserida naquele cenário, dificilmente vai ser possível resgatar essa pessoa. E isso traz, por exemplo, à nossa discussão essa questão toda envolvendo o sistema penitenciário brasileiro. A gente tem hoje no sistema penitenciário brasileiro, salvo engano, 80% da comunidade penitenciária envolvida com droga. Problema de saúde pública. Saúde pública. Então a gente fica hoje no Brasil enxugando gelo, as periferias cheias de jovens sendo colocadas cada vez mais nas drogas, porque o Brasil trata através das armas, através da segurança pública, um assunto que não é possível resolver. Temas tabus como o uso de maconha, o próprio uso de álcool e cigarro, são muito enterrados no Brasil. E a gente vê hoje, por exemplo, cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e, pelo que eu estou sabendo, Campos dos Goytacazes, com muitos bairros envolvidos com tráfico de drogas muito pesado forte. E forte, a polícia tentando resolver um problema que não tem fim. Então, esse assunto, na minha opinião, é muito complicado. É preciso que os setores públicos de segurança pública e de saúde pública discutam isso, entendam isso e tentem apresentar uma solução para esse problema, porque nós não temos solução no Brasil sobre isso. A gente está vivendo mundo afora, por exemplo, vários estados americanos, países da Europa, tentando regulamentar o uso de droga. É difícil, às vezes alguém pode... Você é contra a regulamentação? Eu sou a favor da regulamentação. Da mesma forma que acontece com cigarro e álcool. Eu acho que o poder público tem que desestimular através de propaganda e publicidade. Agora, atuar do jeito que a gente está atuando, eu acho que a história demonstra que não tem... A gente está numa grande hipocrisia, né? É isso. É difícil falar isso porque às vezes tem... Aí volta aquelas questões também de convicção religiosa. Às vezes alguém que pode estar nos assistindo tenha ojeriza sobre esse assunto, não queira nem ouvir. Mas pode ter certeza que o seu filho, quando for para a escola, sim, quando arrumar um amigo, quando visitar um bairro um pouco mais suscetível a isso, ele vai ser colocado à prova. Então, eu acho que isso tem que ser trazido às claras. A gente precisa falar, a gente precisa conversar sobre isso, precisa colocar isso na televisão. O poder público tem que tratar isso como um assunto aberto e não fechado. Perfeito. Nós temos 2 minutos e eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais e com certeza estaremos juntos aqui em outras oportunidades. Eu quero agradecer imensamente o convite, dizer que é uma honra estar aqui nesse momento representando a Câmara de Vereadores de Campos. Como eu bem coloquei anteriormente, uma oportunidade muito grande para mim como profissional e como homem viver essa diversidade. Dizer que é um prazer muito grande dar essa contribuição para Campos. Eu sou campista, eu sou apaixonado por Campos, eu acho que Campos tem um potencial incrível, não apenas no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, e eu acho que esse momento político e social que a cidade atravessa permite que novas lideranças e um novo tempo renasça em Campos. É por isso que eu aceitei o convite, eu tenho a convicção de que alguma coisa vai ser feita e vai evoluir, e eu acho que para a cidade a gente está trabalhando muito para que esse novo tempo chegue. Muito obrigado. Estamos terminando mais um programa A Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado.